Tudo bem com vocês, meninas? Hoje vamos falar sobre o consumo de carboidrato. E por que resolvi falar com vocês sobre isso? Porque ontem eu postei a receita de uma sopa de feijão e vocês não têm ideia de quantas mensagens eu recebi de vocês, né? Me falando, Nutri, mas eu posso comer essa sopa, não tem muito carboidrato, tem feijão, tem cenoura, eu posso comer essa sopa, principalmente à noite, né? E isso me deixou bastante preocupada, né? Porque tem aí essa carbofobia, né? Essa aversão a carboidrato. Como se o carboidrato fosse o único responsável pelo ganho de peso e que a sua exclusão da alimentação fosse a fórmula mágica para que as pessoas emagreçam. E entenda, isso não é verdade. Então, vamos falar sobre o consumo de carboidrato. E qual é a resposta que eu sempre dou para vocês? O que eu estou sempre dizendo para vocês? Meninas, a questão não é o consumo de carboidrato. A questão são duas. Primeiro, o tipo de carboidrato que você consome e a quantidade. E a quantidade é como tudo, né? Qualquer coisa que você coma demais vai prejudicar o seu processo de emagrecimento. E com carboidrato não é diferente. E para o seu processo de emagrecimento e para a sua saúde, o que você precisa levar em consideração é o tipo de carboidrato, principalmente, que você consome. Então, que tipo de carboidrato que você precisa evitar a maior parte do tempo da sua vida? O carboidrato refinado, né? Aquele alimento que passou por um processo de refinamento, e o açúcar, né? Que é o ápice, né? Do refinamento do carboidrato. Mas de resto, né? Você pode sim consumir carboidrato. E aí surgiu a seguinte pergunta, Nutri, então, explica pra gente o que é um carboidrato saudável, né? Quais são as opções de carboidrato saudável? Eu falei, uau, incrível, vou responder isso para elas, vou gravar um vídeo falando sobre isso. Então, eu sempre gosto de falar o seguinte, como saber se um alimento é saudável, né? Como que eu vou olhar para um alimento no supermercado e ter certeza que é um alimento saudável? Gente, existe uma forma que você não vai errar nunca. Presta atenção na Nutri, você nunca vai errar. Se você consumir o carboidrato, o alimento, na sua forma original, na forma como ele veio da natureza, você vai estar consumindo um carboidrato saudável. Como assim, Nutri? Pensa, o arroz, originalmente, como o arroz veio da natureza? Ele veio na sua forma integral. Então, vai ser mais saudável, vai ser um carboidrato saudável você consumi-lo da forma integral. Por quê? Você está mantendo o teor de fibras e de nutrientes, conforme a natureza nos entregou. Então, essa é a forma mais saudável. Se você vai comer mandioca, coma a mandioca na sua origem. Não vai comer tapioca, porque ela já passou por um processo de refinamento. Eu não estou dizendo que você nunca possa comer uma tapioca, certo? Mas não é a forma mais saudável, porque ela perdeu fibras e ela perdeu nutrientes durante o processo de refinamento. Então, se você tiver esse raciocínio, bom, como eu vou consumir o carboidrato? Na sua forma original. Você vai sempre acertar. O pão, o trigo está no formato original? Não. O trigo passou por um processo de refinamento, e ainda que esse pão seja integral, os pães integrais industrializados, eles sempre vai ter farinha branca, e aí vai ter uma mistura de um monte de ingredientes, talvez tenha conservantes, aditivos químicos alimentares, e ele já não é mais da sua forma original, e talvez ele não seja o carboidrato mais saudável para você consumir, certo? Então pense nisso, olha que resposta simples. Esse carboidrato, ele está da forma como ele veio da natureza? Sim, então ele é saudável. As frutas são fontes de carboidrato? Sim, se você consumir da forma que veio da natureza, é a melhor forma. Se você espremer e fizer um suco, ela já não está na sua forma original, não é a melhor versão. Olha que simples isso! Gente, eu deixo tudo muito simples para vocês, agora é só você aplicar. E aí tem mais uma coisa importante, mesmo sendo um alimento saudável, vocês precisam entender que mesmo os alimentos saudáveis também têm calorias, e que se você comer demais, vai prejudicar o seu processo de emagrecimento, certo? Mas não fique sem consumir carboidrato. Carboidrato é um nutriente importante para a nossa saúde e muitas vezes, né, grande parte dos alimentos que você consome carboidratos, se você pensa nas verduras, nas frutas, nos cereais, você consome junto com esses alimentos, além de você consumir o carboidrato, tem outros nutrientes também, tem vitaminas e minerais. E quando você deixa de consumir esse carboidrato, você também
Deixa de consumir essas vitaminas, esses minerais e a fibra da sua alimentação. Então não faça isso. Não é excluindo um alimento, né? Fazendo a sua alimentação ficar super restritiva que você vai ter sucesso no seu processo de emagrecimento. Porque entenda, sucesso no processo de emagrecimento não é só você emagrecer. É você emagrecer e não voltar a ganhar peso. Você ficar magra para sempre. Entende por que o meu curso chama Método Magra para Sempre? Porque eu sei que o desafio é você emagrecer e depois se manter magra. E por que as pessoas voltam a ganhar peso? Porque durante o processo de emagrecimento, elas têm um tipo de alimentação de muita restrição e aí não é sustentável. Você não pode sustentar isso por muito tempo. Aí você chega no seu objetivo, volta para sua antiga vida e volta a ganhar peso. Então não faça isso. O que você precisa é realmente ter uma alimentação organizada com todos os tipos de nutrientes, inclusive carboidrato, tá bom? Então, para com essa loucura aí de que não pode comer carboidrato. Claro que pode comer carboidrato, você só precisa comer menos, tirar da sua alimentação aí essa quantidade de pão que você come, de bolachas, de biscoito, de açúcar, e aí sim, você vai ter uma alimentação saudável e vai emagrecer, tá bom? Então faz o seguinte, marca aqui no vídeo as suas amigas aí que fica louca sem comer carboidrato, depois fica mal-humorada, né? Porque você fica mal-humorado, que não dorme direito, certo? Então marca aí suas amigas e fala para elas saberem que não precisa ficar sem comer carboidrato, tá bom? Então, um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.